Boa tarde, investidores. Hoje vamos falar aqui sobre order book, né, sobre a formação do livro de ordens nas corretoras. Vamos ver aqui sobre ordens maker e takers. Vamos ver sobre o gráfico de profundidade, ou depth chart, e também sobre o slippage, né, a variação de preço nas ordens, né? Eu fiz uma planilhinha aqui, compartilhar com vocês, bastante elucidativa, que é o seguinte: eu tenho um ativo qualquer, não importa, TV, USD, valor dele em dólar, e eu tenho aqui um determinado order book desse ativo num determinado momento, tá? Eu vou ativando aqui a cor conforme a explicação, tá? Então, o order book desse ativo, ele é composto por ordens de compra, que são aqui as bid orders, né? Ordens de compra, limit orders de compra e ordens de venda, que são essas ask orders, né? Então, eu tenho aqui pessoas tentando comprar a 99, numa quantidade de 3, a 98 numa quantidade de 2, a 97 numa quantidade de 1. E tenho pessoas tentando vender a 100, numa quantidade de 1 a 101 com 5 ativos e a 102, 10 ativos, tá? Essas ordens são o que a gente chama de market maker, porque elas estão fazendo o mercado, elas estão compondo o livro de ordens, né? Estão compondo o order book. Então, quando você coloca uma limit order no book, você está enriquecendo, você está construindo o order book para que outras pessoas possam consumir essas ordens, tá? As ordens a mercado, ao contrário, elas não ficam ali paradas no book, elas entram varrendo o book e consumindo essas limit orders que estão lá. Então, por isso mesmo, existe uma diferença, né? As ordens market maker, que são essas limit orders, elas normalmente elas têm uma taxa menor, e as ordens a mercado, que são market taker, né? Elas são tomadoras de mercado, elas não constroem, elas tomam o mercado, elas, elas têm uma taxa maior nas corretoras. Você verifica na sua corretora qual é a taxa para cada tipo de ordem, né? Então, aqui, naturalmente, eu tenho pessoas tentando comprar mais barato e tentando vender mais caro. Se não existe uma confluência de valor, nada acontece, né? E o book fica parado, né? Nesse exemplo aqui, suponhamos que o último preço de uma operação qualquer tenha sido 100, para a gente começar aqui a historinha. E aí, é, vamos supor o seguinte: entrou de repente um determinado trade, uma ordem a mercado de compra, com quantidade 2. Quando você compra a mercado, você não está estabelecendo o preço. Você já viu o preço ali, você acha que aquele preço está bom para você, eu vou comprar a mercado naquele preço e pronto. Então, você está comprando aqui dois ativos, né? Desse daí, e vamos ver o que vai acontecer. Esses dois ativos, eles vão consumir o book, está comprando, eles vão consumir o book de venda. Portanto, ele vai consumir esse um aqui, né, a 100, e vai consumir um desses 5 a 101, né? Vamos ver aqui. Então, ele consumiu um a 100, consumiu um a 101. Essa ordem é uma ordem market taker, né, tomadora de mercado, ao contrário dessa que é maker, e o preço médio foi 100,5, né? Então, o preço médio dessa compra foi 100,5. Como que fica o order book depois dessa operação, né? Essa ordem 100 aqui vai sumir, essa limite order 100, e essa aqui tem que diminuir a quantidade de 5 para 4. Então, vamos ver aqui. Então, as bid orders não são afetadas, porque o que entrou foi uma ordem de compra, então não impacta essas daqui. É uma ordem de compra mercado, ela impactou o book de vendas, né? Ela matou aqui a ordem de 100, consumiu ela toda e consumiu uma parte da ordem de 101, né? E o último preço foi 101, né? Então, uma ordem de compra, ela normalmente ela vai puxar o preço do mercado para cima, né? Bom, a seguir, vamos ver o que acontece.
vai entrar um novo trade que vai ser uma market sell order, né? Ou seja, vai ser uma ordem de venda, alguém que tinha esse ativo na sua carteira e quer vender 4 unidades desse ativo. O que vai acontecer? Ele vai consumir agora o book de compra. Ele vai consumir essas três aqui do 90 a 99 dólares, que é o melhor preço de, de compra, né? E ele vai consumir 1 a 98 dólares. Esse 2 aqui vai virar 1. Então, vamos lá. Então, ele consome 3 a 99 e consome 1 a 98 dólares, né? Ele está vendendo a 99 3 unidades e está vendendo a 98 uma unidade. Ele vai vender ao preço médio de 98,75. E ele podia ter olhado lá no book que o último preço era 101, mas ele vendeu a 98,75. Né? Obviamente, a gente está falando aqui de um exemplo com baixíssimo volume, né? Bom, como que fica o book depois dessa market order de venda, né? É, ela vai ter consumido essas ordens de compra aqui, essa ordem aqui vai sumir, essa aqui vai diminuir de quantidade. Então, a 99 some, a 98 passou a ter uma quantidade e opa, está errado. E as ordens de venda, né, o book de venda que não é afetado, porque uma ordem de venda a mercado, ela ataca somente o order book de limite order de compra, né? E agora o meu last price foi 98, tá? Então uma ordem de venda, ela joga o preço para baixo, né? As ordens de venda, elas jogam o preço para baixo. Então isso é um exemplo de como o order book é formado, e agora a gente vai ver essa movimentação na prática. Bom, eu tenho aqui, deixa eu tirar o videozinho, eu tenho aqui um gráfico na Binance Spot, eu vou pegar aqui um ativo, que é o DOT, o SDT. O DOT USDT, ele é um ativo, vamos só para a gente ter alguma referência, o BTC USDT, ele tem um volume de quase 2 bilhões de dólares, volume 24 horas aqui na Binance Spot, tá? A Binance a mercado. O DOT, o SDT, ele, ele é um par que tem um volume de 32,2 milhões de dólares, né? 32,2 milhões de dólares. Ele é um ativo aí de meio para cima de tabela, né? Dentro dos ativos aí da Binance. É um projeto bem sólido, bem reconhecido e tem um volume razoável, né? Bem considerável. É, mas nada nem de longe comparado com Bitcoin ou nem com Ethereum, nada assim. É, aqui está o book, né? E aqui você consegue, passando o mouse, ver o seguinte: a variação de preço dependendo da quantidade de USDTs que você quer comprar. Aqui é o book de vendas, né? O book de vendas é para quem quer comprar. Então, assim, se você quer comprar aqui acima de 100 mil USDTs, você teria uma variação entre 7,422 e 7,429, né? Isso aqui no DOT. E aqui é a mesma coisa para, para quem quer vender, né? Assim, olhando o book de compra. O preço do DOT no momento ele está aqui em 7,42 alguma coisa, né? 7,427. Se a gente for para o gráfico de profundidade, a gente consegue ver o seguinte. Vou ver aqui o seguinte. Para uma variação de preço de aproximadamente 1%, eu consigo, uma variação de preço de 1%, eu consigo comprar
aproximadamente 64 mil DOTs, né? Ou vender também um pouquinho menos aqui, 62 mil DOTs, né? Como o DOT está 7,4, ver quanto que isso dá. 7,47, né? Acho que era isso, vezes 64 mil, próximo de 500 mil dólares, tá? Então, para uma variação aqui de 1%, isso significa o seguinte: se eu colocar uma ordem a mercado de 1%, desculpa, uma ordem a mercado de 500 mil dólares, eu vou ter uma variação de 1% entre o melhor preço que eu pego e o pior preço que eu pego. Provavelmente deve dar alguma coisa em torno de 0,5% de variação no meu preço médio, tá? E eu tenho aqui nesse gráfico, né, a variação das limit orders de compra colocadas. Obviamente que as limit orders de compra elas vão diminuindo o preço, né? O preço inicial está aqui em 7,43 aqui agora, e o preço aqui, ó, tem uma variação aqui a 5% abaixo, tem gente querendo comprar a 7, né? Tem gente querendo comprar a 6,7, e aí você tem aqui uma variação de 9,2%, e você tem um volume muito maior, né? Se você quiser, se o DOT baixar de preço nesse nível aqui, ele vai consumir essa quantidade aqui de ordens, mais de 250 mil DOTs aqui, né? E, bom, então é isso. Esse gráfico aqui, ele mostra a variação. Essa variação, ela é importante, por quê? Porque ela é o slippage. Se você vai trabalhar com ordens pequenas, né? Você vai comprar 500 dólares, vai comprar 1.000 dólares, normalmente você não vai ser muito afetado por slippage, mas se você vai colocar ordens grandes no book, você tem que ter essa preocupação, tá? Vamos ver aqui um outro gráfico, que é pegar aqui um outro ativo, que é o SNT, que já é um ativo de baixo volume, né? Ó, o volume dele é de o volume dele em USDT é de 511 mil USDTs. O do DOT era de 32, mais de 32 milhões, né? A gente consegue ver aqui que o SNT está sendo negociado na faixa de 0,037,6, né? E a gente consegue ver que o order book dele não é muito ativo. Inclusive, se eu pegar aqui o gráfico dele de minuto, aqui, pegar aqui, olha só que interessante. O order book dele não é muito ativo. Vocês estão vendo que ele não tá piscando aqui, né? Não está tendo muita variação, né? E se a gente expande esse gráfico aqui de minuto, vocês conseguem ver aqui que é o Alternate Channel, deixa eu tirar isso. Olha só, como que ele tem buracos, né? Tem buracos em que o preço não varia, né? Isso aqui são minutos que não tiveram negociação e o preço ficou igual. Vocês verem como que ele é um par de baixo volume. Se a gente vai aqui para o gráfico de profundidade dele, seguindo aquela mesma linha, né? No DOT, a gente viu que a gente precisava de 500 mil dólares para afetar o book em 1%. Vamos aqui no SNT, sei lá, para afetar o book aqui também em aproximadamente 1%, ó, 533, opa, aqui, 532 mil, 533 mil SNTs, né? Se eu quiser comprar 533 mil SNTs, qual que era o preço dele mesmo? 0,036, 37,6. 533 mil, 533 mil vezes 0,0, 0,036, 0,036, 533 mil vezes 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 0,036, 533 mil vez
peraí, 37,6. 0,37,6. 20 mil. Ou seja, a gente viu que lá no DOT eu precisava de uma ordem de quase 500 mil para causar uma variação de 1% no book, uma ordem a mercado. Já que no SNT, uma ordem de 20 mil dólares já é o suficiente para causar uma variação de 1% no mercado, neste momento que nós estamos analisando aqui, obviamente, né? Isso aqui, pessoal, é importante para a gente entender que quando a gente vai comprar ou vender moedas de baixo volume, muita gente se refere aí de uma maneira pejorativa como shitcoins, mas enfim, moedas de baixo volume, projetos ainda mais embrionários, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade que a gente está querendo comprar ou vender, porque dependendo do quanto você vai aportar aí na operação, você pode ter uma variação de preço considerável aí para cima ou para baixo. Então, é importante você fazer esse tipo de análise, né, no book. Não necessariamente é só se você vai entrar com um volume financeiro mais alto, mas às vezes também pode acontecer de você estar seguindo algum influencer, por exemplo, e ele comandou uma operação em que está entrando muita gente de forma automatizada nessa operação simultaneamente, e o efeito coletivo pode ser parecido, né? Essa variação de preço ela se chama slippage, né? Essa variação que você compra no book, né? Então, pessoal, bom, a gente viu aqui, a gente não chegou a ver o gráfico de déficit do Bitcoin, mas assim, no Bitcoin, coisas como 100 mil dólares, 500 mil dólares, não faz nem cosquinha, a variação causada é 0,0 qualquer coisa, assim, no, de slippage. O Bitcoin tem um volume colossal, né, de quase 2 bilhões de dólares nesse momento. Então, você precisaria ser realmente uma baleia muito grande para conseguir causar uma variação no book do Bitcoin, né? Bom, então a gente viu aqui o conceito de order book, como que ele é formado, né? A gente viu aqui como as ordens market maker e market taker e vimos os gráficos de profundidade. A minha recomendação é que, sempre que possível, utilize limit orders em detrimento das market orders. Primeiro, porque você vai pagar menos taxa, né? Agora, a limit order realmente ela tem um contratempo, que é o seguinte: você pode colocar uma limite order de compra num valor aqui um pouco mais baixo, o mercado andar em direção contrária ao que você colocou, e vice-versa, né? Colocar uma ordem de limite order de venda e o mercado começar a cair de preço. E ela vai ficar lá perdida, você vai ter que reajustar essa tua posição, né? Tem que voltar ali no book e reajustar a sua posição. Mas é mais garantido, né? Você vai comprar ou vender realmente no preço desejado e também pagando menos taxa. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Abraços.